Olá, já estamos de volta falando com essa mulher maravilhosa que dá nó em pinco de éter na frente do ventilador para transformar as relações raciais no Brasil. Não é pouca coisa não, gente, não é pouca coisa não. Ela já está chegando aqui, já está conectada. Pronto. Então, querida, a pergunta agora é o Instituto Odara. Então, Sua Excelência, né, me diga, faça para a gente um balanço desses 10 anos de luta, de investimento nessa causa que você, né, enquanto coordenadora executiva, né, e o grupo do Instituto Odara tem feito aí, né? Pensando a Marcha das Mulheres Negras, organizada por vocês, o próprio Júlio das Pretas, você já estava começando a falar sobre ele. Durban, a década e o que mais? Na outra questão, Ah, seria para você pensar, enquanto historiadora, né? Essa, né, numa perspectiva processual, lá o Cor da Bahia, a Conferência de Durban e essa década, porque a gente pode pensar nisso como um processo tá. como etapas do processo, né? O Odara, Lu, ele vai surgir. Eu fui aqui na Bahia, no governo do estado, eu fui superintendente estadual de política para mulheres do ano de 2008 a 2011. Luísa era secretária da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e me convidou para ser a superintendente de política para mulheres, tá? Então, eu levei quase 4 anos no governo, né, implementando política para mulheres no estado da Bahia. Qual era a vantagem nossa naquele momento? Como éramos mulheres negras, a política para mulheres na Bahia tinha a centralidade no enfrentamento ao racismo e agregava as outras demandas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós implementamos o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós implementamos casas-abrigos, nós construímos uma política para a mulher no estado da Bahia, muito, muito importante, qualificada. Tivemos a parceria da ministra, que partiu, Nicéia Freire, também, que deu dinheiro suficiente para a gente fazer a política, foi generosa do ponto de vista de repasse de recursos para a gente fazer a política para mulheres na Bahia, e era uma política que estava na mão de mulheres negras implementando política pública no estado da Bahia para a proteção, segurança das mulheres negras. E isso vai... Eu vou rodar o estado, eu vou correr o estado, 417 municípios, eu vou... como mulher negra faz, você já sabe, né? E aí a gente vai ter uma avaliação muito positiva do ponto de vista dessa gestão. E quando eu saio da CEPROME, muitas, né? Minha ex-companheira, Lígia, que foi a segunda pessoa na superintendência que trabalhou comigo, e tantas outras, Val, nós temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar essas mulheres aí. Essas conferências não respondem às necessidades, elas já esgotaram o seu tempo e começou a provocação. E na minha cozinha da minha casa, como a gente diz, eu e Benilda propusemos a criação do Odara Instituto da Mulher Negra. E ele foi forjado na cozinha de casa, mas ele é influenciado por todo um processo organizativo de luta que está ocorrendo, né? E as mulheres negras estão lá nas disputas das conferências, nas disputas de um conjunto de espaços, e eu, enquanto superintendente, oferecendo o suporte necessário para que também a gente pudesse ter um fortalecimento do movimento de mulheres negras na Bahia. E aí, daí, quando a gente sai e a gente pensa em criar a organização, nós começamos um pouco a convidar pessoas para vir forjar o Odara, Instituto da Mulher Negra. Mas o Odara, ele vai ter impresso em si a experiência da luta que a gente carrega. Então, eu sempre digo o seguinte: eu aprendi a fazer análise de conjuntura no Movimento Negro Unificado. Então, o Odara
Faz análise de conjuntura. Não tem como você entrar o ano sem ter convidado ou convidada para ajudar a fazer análise de conjuntura, para que a gente possa projetar nosso planejamento, para que a gente possa organizar nossas ações, para que a gente possa redefinir nossos projetos. Essa é uma marca que é fruto da experiência. O outro aspecto que é importante é que nós não acreditamos que a gente caminha sozinha. Então, o Odara, quando ela mobiliza recurso, ela distribui recurso na mobilização ela abre as portas para as outras organizações de mulheres negras da Bahia, do Nordeste, também ter acesso a recursos. Porque nós acreditamos que o Odara sozinho ele não ganha força, ou seja, o Júlio das Pretas não seria possível se fosse só o Odara. Ele só é possível porque ele começou com 4 organizações, virou 8, virou 10, virou 50 e hoje é o que é. Então, essa compreensão é uma compreensão que eu carrego de pensar que a luta ela precisa sair da nossa mão. A gente propõe, mas ela precisa sair da nossa mão. Quando ela deságua, significa que ela foi exitosa. Então, é isso que é o Odara. O Odara é uma qualidade de Exu, né? Porque nossa organização, ela também, quando ela vem sentada em parâmetros diaspóricos, né? Afrocêntricos, que é memória, tradição e identidade. Nós estamos sentadas. Nós temos um conselho de madrinhas. Então, nós temos uma Ialorixá, que é quem cuida da nossa espiritualidade, uma mulher maravilhosa negra que é quem entende de captação de recursos e conhece os fundos, então ela nos dá suporte, e uma jornalista, porque comunicação é uma ferramenta estratégica de Odara. Então, a gente pensou ela dessa forma. Então, é esse grupo, nós estamos em falha com esse grupo uns 2 ou 3 anos, porque a gente está muito sobrecarregada, mas anualmente a gente apresentava o que a gente fez no ano anterior e apresentava para elas a nossa proposta do futuro. Porque a ideia é a gente ter outros olhos, não só os nossos, dando suporte à nossa caminhada. Não é que a gente não quisesse errar, mas é que a gente não queria caminhar sozinha. Então, a gente vai montando estratégias de agregar como um conselho, né? Um conselho. Elas eram as nossas conselheiras. E também no Odara, a gente tem processos de participação muito coletiva, né? Nós temos um processo coletivo de participação. Então, nós trocamos muito, as meninas aprendem e a gente aprende. O nosso dia a dia é uma escola, né? A gente muitas vezes almoça junto no mesmo espaço, a gente chega cedo, toma café junto, e nesses momentos a gente troca, a gente debate, a gente discute. As mais novas, que é uma organização fundamentalmente de jovens. Eu vou fazer 61 anos esse ano, Maísa tem 55, parece, e Benilda tem 51. Outras tantas é de 35 para baixo. Então, a mais nova tem 25 ou 24. Então, a gente transita com esse grupo e esse grupo nos ensina e a gente ensina esse grupo. Então, existe uma dinâmica permanente de troca e de aprendizado. Tem tensões e conflitos? Tem, porque é da natureza humana. Eu sempre digo que é da nossa humanidade. E o Odara, essa perspectiva de emancipação e essa perspectiva de compartilhar riqueza é o que faz o Odara ser uma organização muito bem acolhida no âmbito das organizações que convivem com a gente. Nós somos radicalíssimas, então a gente não recebe recurso nenhum do governo do Estado. Nós não temos a marca do governo do Estado em nada que diz respeito ao Odara. Por quê? Porque o governo do Estado compactua com a morte de jovem negro. Essa é uma concepção que a gente tem. Então, não adianta assediar a gente, não adianta se aproximar. No terceiro ano do Júlio das Pretas, o governo do Estado botou lá, Júlio das Pretas, a gente entrou com ação, pediu retratação e tire a marca do Júlio, porque não te pertence, não se aproprie da produção das mulheres negras. Então, nós temos alguns princípios e posicionamentos que são negociáveis. Isso é negociável para a gente. Né? Nós recebemos, a gente recebe algumas propostas de financiamento, mas a gente não aceita financiamento de todo mundo. Nós temos alguns princípios que a gente considera que definimos enquanto princípio para nós. Não estamos criticando quem recebe, mas nós definimos enquanto princípio para nós e nós queremos carregá-los
para a nossa vida. Nós não temos relação com o partido político, nós não queremos relação com o partido político. Isso não significa que a gente não discuta candidatura com as meninas negras que topam se candidatar, que a gente não dá suporte, que a gente não ajuda na comunicação, que a gente não mobiliza recursos. Não tem nada a ver. Agora, a relação com essa estrutura chamada partido, nós não queremos e não defendemos que as pessoas negras gastem sua energia lá. Se as pessoas negras quiserem ir, elas vão, mas nós não defendemos. Então, a Odara é uma organização simples. Nós temos um astral, eu considero maravilhoso, somos divertidíssimas. Brigamos, mas temos uma convivência extremamente divertida. Eu estou na casa da ilha, eu estou na ilha, e nessa casa da ilha eu montei tipo um espaço de trabalho, né? Agora na quarentena. Então, Nayara, que é da comunicação, e a Lani estão aqui comigo direto. De vez em quando, as outras que precisam trabalhar, fazer algumas coisas, vêm, voltam. Então, eu quero dizer que o Odara é isso. O Odara é uma organização que ela acolhe. Temos críticas muito duras, fazemos críticas muito duras, inclusive às mulheres do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Entendeu? Porque nós não somos a melhor Coca-Cola do deserto, mas a gente tenta construir uma caminhada onde a prática e a teoria, o discurso, eles se encontrem. Então, nós não vamos disputar espaço, nem grupos, nem lugares para trabalhar, porque a população negra precisa da gente em um monte de lugar. Então, nós também temos essa filosofia. Começou muito puxada, a gente sai, por quê? Porque tem muitos lugares para a gente trabalhar. A população negra precisa da gente real. Não é a gente discurso, é a gente real. Como que a gente se mobiliza agora no Covid? Nós temos uma campanha de solidariedade ao grupo mais vulnerável do Covid. Nós já distribuímos mais de 3.500 cestas. E estamos fazendo avaliação, estamos fazendo informativos e vamos retomar porque a gente sabe. A gente sabe. Eu tenho mulheres trans em situação de prostituição que estão sendo beneficiárias da nossa cesta. Quem é que ia acolher mulher trans em situação de prostituição? Só uma organização de mulheres negras. Então, eu quero falar um pouco que essa dinâmica é nossa. Hoje eu falei numa outra live que a gente não pode só pensar no opressor, não, né? A gente tem que pensar no oprimido. Vai focar só no opressor, focar na luta, mas tem que focar aqui no oprimido também, não é isso? Né? Porque é que a gente vai puxar. Pensando nesses processos ou projetos que foram pensados também na formação desses oprimidos, né? Que foi o Cor da Bahia, foi isso, né? Você participou do Cor da Bahia? Foi, eu fui pesquisadora da Cor da Bahia. E como é que isso vem no crescente, no que diz respeito a essa perspectiva de pensar a emancipação do povo negro, o processo formador do Cor da Bahia, as definições da Conferência de Durban e o que foi estabelecido enquanto meta para a década do afrodescendente. Você acha que esse acúmulo de experiências dos projetos que houve, tanto no Cor da Bahia enquanto projeto formador, quanto nas determinações antirracistas que foram estabelecidas em Durban, isso interfere no que foi estabelecido para ser meta dessa década do afrodescendente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, são experiências e laboratórios que você transforma em proposta de política pública, né? Porque o que foi a Cor da Bahia? A Cor da Bahia era um projeto de incentivos a estudantes negros que estavam na graduação para que ele ampliasse a perspectiva dele para a sua vida acadêmica. E eu vou fazer um trabalho de pesquisa na Cor da Bahia que vai ser sobre mulheres negras nas Minas Gerais do século XVIII. E quando eu faço esse estudo, Lu, eu tenho mais do que certeza que era preciso descobrir o que essas mulheres negras faziam e fizeram para a gente chegar até aqui e o que a gente poderia aprender com elas e pode até hoje ainda aprender com elas. O que aquelas mulheres negras, com aquela situação de vida, podiam nos ensinar? Porque você tinha mulheres que vendiam na feira durante a semana inteira e elas moravam em alguma favela de Salvador. Mas todas elas também tinham uma casa em Cachoeira, porque Cachoeira era o território sagrado da macumba, ainda é até hoje, né? O território sagrado da macumba. Então, todo mundo morava em Salvador, mas lá naquele território se beijava a mão, os pés,
onde toda a filosofia se retroalimentava, elas todas estavam por lá o tempo inteiro. Então, como é que elas conseguiam constituir essa dinâmica numa conjuntura como aquela? Então, sempre olho para a minha paixão pela história, é exatamente o que, que a gente pode olhar nessas experiências e o que, que a gente se apropria e como é que a gente argumenta de onde é que a gente vem. Porque nós não nascemos assim porque somos assim. Tem uma história toda construída que chega até nós e imprime-se sobre nós as pessoas que nós somos. Então, essas experiências todas, a Cor da Bahia vai me despertar a necessidade de pensar, cadê as mulheres negras? Estavam onde? Faziam o quê? E minha cachaça com mulher negra vai sendo forjada a partir dessa possibilidade de você olhar como elas se movimentavam, como elas escondiam o ouro, como elas compravam, como elas facilitavam a vida. Aí você vem para a história das mulheres do Mingau, aqui no Recôncavo Baiano, que é quem vai dar o suporte de arma, diz que vai levar Mingau, mas dá arma para os homens consolidar a independência do Brasil na Bahia, que é 1823. Então você tem aí um processo imenso que vai dar a gente a régua e compasso para a gente chegar onde nós chegamos. E o que é que vai acontecer com... E tudo isso vai sendo somado. E Durban foi muito interessante, porque quando aconteceu Durban, em 2001, eu era coordenadora executiva do CEAFRO, que era um programa um programa de extensão dentro da Universidade Federal da Bahia, que era a profissionalização de jovens e adolescentes negros. E eu tinha no meu grupo de jovens, eu tinha por ano 1.000 alunos. Então, nós fizemos uma solicitação ao reitor para a instalação de fibra ótica na sede do CEAFRO para a gente transmitir ao vivo a conferência de Durban. Ou seja, nós não fomos a Durban, mas Durban veio a nós. Então, nós tínhamos todo o debate que ocorria em Durban, nós acompanhávamos no auditório do CEAFRO. Nós tínhamos rodas de conversa, nós trouxemos Creuza Oliveira, que era trabalhadora. Nós trazíamos figuras para fazer o debate e a gente seguir a quantas andava o debate de Durban. Isso vai influenciar e determinar um conjunto de políticas que hoje nossos meninos que estavam lá assistindo o Durban em 2001 são beneficiários. A política de ações afirmativas, né? As políticas de acesso e permanência na universidade, as bolsas para pesquisa e extensão. Então, tudo isso é resultado de um processo de luta. Uhum. E nós estávamos, de uma forma ou de outra, envolvidas nisso. Como é que você possibilita que 1.000 jovens assistam uma conferência de Durban na sua cidade? Ele não vai lá, mas ele sabe o que aconteceu. E como Durban, como é que você traz Durban para dentro de casa? Porque eu acho que o desafio é fazer o que muitos fazem na Maré, no Rio de Janeiro, na Periferia de Salvador. Como é que a gente leva essa informação para lá, para dentro, para ser debatido na compreensão que está rolando lá dentro? Então, nós fizemos isso em Durban. E a década do afrodescendente, eu tenho uma preocupação. Durban agora vai ser 20 anos de Durban. E a minha preocupação não é avaliar o que é que o governo se comprometeu, é saber o que é que foi consolidado. Porque são 20 anos. O que é que a gente conseguiu consolidar dos acordos feitos em Durban? A década do afrodescendente, eu acho que no Brasil, não sei na América Latina, porque eu vejo as companheiras da América Latina fazendo grandes debates, agora tem um diagnóstico, vai ter um monitoramento sobre Durban. No Brasil, escrachou Durban. Durban é um escrache. Durban não. A década do afrodescendente é um escrache. Não há. A década do afrodescendente no governo da Estado da Bahia tem uma marca que sai em tudo quanto é propaganda. Aí você fala assim, gente, é uma campanha a década do afrodescendente? É isso mesmo? Aí quando você vai criticar, você vira chato, porque na verdade você tem lá um conjunto de propostas, atividades, ações, metas para serem atingidas. Então, quando você vai avaliar a quantidade de meninos assassinados, a gente já não tem mais, a década já foi para o ralo. Quando você tem o processo de desmonte da saúde pública, já foi para o ralo, quer dizer, está fazendo política, qual é a política? Qual é o diálogo?
Se o governo federal não está fazendo, qual é o diálogo que os governos estaduais e municipais estão fazendo em relação à Durban? Que é justiça, desenvolvimento, são 3 eixos que estruturam a década, né? Justiça, desenvolvimento e, não sei, uma outra, identidade, alguma coisa desse tipo. Não é isso? Os 3 eixos da década? Não tenho certeza, querida. Alguém coloca aí, por favor, qual seria o terceiro? São 3 eixos. Sabe o que eu estou pensando aqui? E é até uma boa pauta, é porque a gente está no meio dessa década, né? No meio. É preciso que a gente faça uma reflexão para que a gente consiga interferir nisso, para que a década não seja um slogan de campanha política. Tem uma pessoa que acabou de colocar aqui, pensando no que foi capitalizado com a marcha. Tá havendo uma discussão aqui no chat, porque alguém está perguntando como a marcha de 2015 interferiu nas eleições de mulheres negras em 2016. Você acha que houve alguma forma de potencialidade no sentido de... reflete um pouco sobre isso, porque isso aí a gente já começa a pensar em que tipo de intervenção podemos fazer agora para desengessar essa marcha. Essa década, sem dúvida, impactou em 2016. Agora, em 2020, vai impactar 2 vezes mais, porque você também tem que pensar que uma ação, você não tem um impacto imediato. O impacto ele é mais de médio e longo prazo. Esse ano, tem 70 mulheres negras na região Nordeste candidatas. Você tem a vereadora, a vice-prefeita e a prefeita. 70. Eu fui para um encontro em fevereiro, em Recife, falar para essas 70 mulheres. Então, eu quero dizer o seguinte, da mesma coisa que a questão do bem viver. Qual é o legado? O legado da marcha é, no seu primeiro momento, a explosão no Brasil de organizações de mulheres negras. Organização, núcleo, coletivo, articulação, de comunicação, de psicólogas, as mulheres negras mulheres de axé, macó. Nós somos o segmento, Lu, melhor representado e mais diverso e mais organizado da sociedade brasileira. O que significa isso, melhor representado? É lésbica, é trans, é bissexual, é iralorixá, todos os segmentos, não todos, que devem ter mais ainda, mas os segmentos que se sentiram tocados, eles se levantam, juventude, eles se levantam e se organizam. Nós nunca tivemos tanta periferia e favela organizada como a gente tem hoje. Nós não temos tantos sujeitos políticos, sujeitas políticas, como nós temos hoje. Isso é impacto, é o que a marcha provocou do ponto de vista de movimentar, de mover a estrutura do Brasil. E isso vai ser crescente. Então, hoje nós tivemos um impacto na eleição, a discussão sobre a representatividade, a discussão sobre a necessidade de mais mulheres negras em espaço de poder. As novas estratégias de candidatura, como as coletivas, as mandatas, são estratégias todas que são forjadas a partir das mulheres negras. Nós elegemos Érica Malunguinho em São Paulo, uma mulher negra trans. Sabe? Então, não dá para você descolar isso da marcha. A marcha, ela construiu processos de debate, de mobilização nas comunidades que possibilitou você despertar o olhar para essa disputa desse tal de chamado espaço de poder, que eu tenho dúvida se é, mas sobre esse espaço. 2020, que é 5 anos da marcha, se você pensar, Lu, o bem viver também, a gente começa a aprofundar o bem viver 5 anos depois. Agora, no Júlio das Pretas, foi bem viver para tudo quanto é lado. Não é que a gente não venha discutindo o bem viver, mas a forma como ele aflora é porque também o tempo comunga com a necessidade de pensar um outro padrão civilizatório. O tempo está dizendo, nós denunciamos em 2015 que ele era um fracasso. 2020 a gente vê a consolidação desse fracasso. Então, tem processos, como você falou. É que historiador também acredita, tem processos, nada acontece da noite para o dia.
E nós vamos ter o quê? Se no Nordeste tem 70 mulheres negras candidatas, o que a gente pode pensar de Brasil? A gente ainda não conseguiu mapear. Mas a gente deve ter o quê? Quantas mulheres negras discutindo reforma do sistema político, discutindo que precisa ter mais recursos para investir nas candidaturas, de olho nos tais dos 30% que chegam no partido e ninguém quer distribuir com elas. Então, as mulheres laranjas estão se questionando no lugar de continuar sendo laranja. Que laranja é aquela que você coloca para ficar candidato e não tem nenhum apoio. Então, tudo isso está sendo movimentado. Tem um movimento de fato. Uma pessoa contribuiu aí dizendo que o terceiro eixo seria o reconhecimento. Então, você está colocando isso. Uma outra também disse aqui que lá em Minas Gerais se elegeu a Áurea. Então, pensando nisso que está falando aí, e é muito interessante a gente lembrar mais uma vez que somos 27% da população brasileira, e se a gente não quer ser estatística para sempre, a gente tem que pensar nisso aqui, nessa terceiro eixo da década, e reconhecer a luta das mulheres negras, que já é uma luta, né, podemos dizer, secular. Minha querida, eu queria te colocar a última questão, porque nós já estamos indo para uma hora e meia, que seria uma questão finalizadora, né? Então, você, né, historiadora de formação, desculpa, essa não. Pensando em você, Valdeci Nascimento, né? Você falou sobre a importância de, ao conviver com essas mulheres, também adquirir dela diversos saberes, né? Mas aí, o que a Valdeci Nascimento gostaria de compartilhar com os historiadores negros, cotistas e não cotistas, que estão se formando agora para... O que você queria compartilhar? Deixa aberto, assim. Lu, construa a história, faça essa história, produza essa história. Porque quem faz a militância não tem tempo. Tem gente que diz assim, mas você não escreve, você não... Quem faz a militância não tem tempo. Porque ou bem você faz uma coisa, ou bem você faz outra. E às vezes eu acho que tem gente que fica entrando no que não deve. Eu acho que a gente tem muita coisa, muito espaço. O movimento negro, a luta do povo negro tem muito espaço. Então a gente precisa que os historiadores contem a história. Quero aí combinar, concordar com o Sueli Carneiro. Contem a história, porque as meninas e os meninos que estão chegando precisam ouvir essa história. Precisa ouvir a história de luta, mas também tem um monte de história de prazer, de afeto. Tem muita história de fortalecimento, de empoderamento, no sentido de você estava ali. Eu sempre digo assim, eu nasci, cresci mergulhando na maré, em cima dos palafitas. Eu não tinha condição de mencionar que eu chegaria nesse lugar. E você fala assim, mas como que você chegou? E você chegou em muito lugar, para o lugar que eu estava, para a quantidade de mulheres negras e homens negros que ficaram pelo caminho. O desafio chegar aqui foi muito grande. Então, contem essa história, porque ela é fundamental para as próximas gerações, para que as próximas gerações não percam tempo com bobagem. Não acredite no primeiro conto de fadas que apareça, porque o racismo é real. Ele não é brincadeira, não. Ele é real. E ele monta todas as estratégias para nos alijar. E nós não podemos perder a felicidade guerreira que nós temos. Ontem a Ana Flávia deu um outro anúncio sobre o fato de nós, historiadores, começarmos a contribuir com o Guelé 10 para contar as histórias que a história já conta. Porque a possibilidade de entrar em contato com a história, né, cuja nós mesmos somos os protagonistas, vai fazer com que os nossos jovens não só se reconheçam nessas histórias, mas que também se sintam motivados a a partir da suas histórias. Meu celular está aqui acabando a bateria. Deixa eu botar aqui. Não podemos perder essa live. Então,
Não. eu queria te agradecer muitíssimo por, E que... por esse momento de aprendizado, sabe? Eu acho que são muitos detalhes, são vários. É impossível pensar em recontar essa sua história em 1h30. Precisamos nos debruçar sobre isso, deixar isso como aprendizado. Já foi um aprendizado aqui, mas deixar isso como aprendizado e principalmente como possibilidade. A gente tem vários sambas que falam, né? Quem não sabe de onde eu vim, mas mesmo, né? A gente sabe a nossa história, mas a gente sabe principalmente o nosso compromisso com o nosso povo, né? Então, Com a certeza. possibilidade de uma mudança de processo civilizacional, de nos colocarmos de fato como protagonista da história. E aqui agora a gente tem que principalmente pensar que somos maioria, não aceitar a minoria, mas temos que ser maiorias que sejam influenciadoras nas tomadas de decisões políticas. Não é isso, Valdeci? Exatamente. Quero dizer a você que temos aí materiais, se precisar, fotos do 25 de julho na República Dominicana. E é óbvio que eu quero disponibilizar para que a gente possa contar essa história, né? Para que essa história Exatamente. possa sair. E a história das mulheres negras no Brasil, né? E que cada canto da gente, a gente se manifesta, a gente tem processos históricos diferenciados, né? Não são idênticos. Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que ficaram até agora. Cada vez que a gente fala da história, a gente aprende também com ela e sabe qual é a importância que ela tem. Os mais velhos do movimento panafricanista já diziam, né, que um povo sem história é como uma árvore sem raiz. E nós temos raízes profundas, raízes, né? Então é um pouco isso que eu quero deixar aí para vocês. Boa noite, muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Agradeço a você por esse aprendizado todo, a Rede dos Historiadores Negros por ter me oportunizado esse encontro. Foi ótimo, estou aqui muito emocionada e muito feliz, viu? Vamos transcrever essa riqueza. Um Bora! beijo. Tamo... Muito boa Tchau. noite, gente. Oba.